de obrigação da família, né? Como a gente está frisando bastante, da comunidade, da sociedade. Eles têm que assegurar o idoso. O Estatuto do Idoso, ele frisa que os cuidados eles têm que ser de absoluta prioridade, porque a gente está falando de pessoas acima de 60 anos, então eles têm que ser uma prioridade, né? Então, ele é bastante frisado isso no Estatuto do Idoso, né? E aí eles têm que ter, tem que ser assegurado a eles o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, esporte, lazer, trabalho, né? A cidadania, a liberdade, dignidade e principalmente a convivência familiar e a convivência comunitária. O idoso ele não pode ficar isolado, porque quando a pessoa começa a ficar idosa, a tendência é né, são as pessoas começarem a isolar o idoso, né, esquecer do idoso, então não pode. Essa questão de convivência familiar e comunitária, ela é assegurada por lei, né? É uma obrigação da família assegurar a convivência familiar e comunitária do idoso. Então, esse cuidador familiar, ele precisa se lembrar, né, de todas essas garantias que também são, né, garantias dos direitos humanos, né? E sim, que o idoso não é porque ele está mais velho, né, ou porque às vezes ele quer ficar mais quieto, enfim, tende a ter uma postura mais depressiva, né, mais de reclusão também. E isso é complicado agora, né, nessa época que a gente está vivendo, né, porque está todo mundo isolado, né? Isolado, e aí, né? E aí, quando a gente pensa na situação do cuidador familiar também, muitas vezes eles não sabem como, né, fazer com que esses direitos sejam garantidos, né, do idoso. Mas a gente precisa lembrar, né, que usar a tecnologia, a gente vem falando bastante disso, né, Jaque? Usar a tecnologia a nosso favor, né? A nosso favor. Estimular o idoso a usar a tecnologia, ensinar para que ele possa ter contato com outras pessoas, porque nesse momento a gente não pode ter, principalmente os idosos, né, ter que evitar ao máximo essa circulação de pessoas, mas a gente precisa lembrar, né, de que esse isolamento, ele traz um sintoma depressivo para todas as pessoas, né, mas que isso precisa ser garantido, né, que eles também sentem e que isso precisa ser garantido, e principalmente a saúde, lembrando que expor o idoso ao risco à saúde, né, também não está contra a lei, né, então se você ficar com muita circulação de pessoas também, então é uma coisa que tem que ter muita atenção, né, quanto a isso, principalmente nessa época que a gente está vivendo no mundo inteiro, né. Sim, em tempos de pandemia, sim. Por também, qualquer ação... a gente se preocupa mais com as questões de saúde, né, remédio, médico, consulta, e acaba esquecendo essa parte de socialização que também é essencial para a saúde como um todo, né, uma coisa que a gente vem falando sempre aqui. Sim, é essencial.